Salmo de número 78, por gentileza, abra a sua Bíblia. Eu já quero cumprimentar a todos que nos assistem, nos ouvem, com a santa e grandiosa paz do Senhor. Estamos no segundo dia de uma série de 5 mensagens que está nos ensinando segredos fundamentais na sua palavra para que nós possamos ser pessoas felizes e realizadas. Nós vimos no domingo passado, para aqueles que estiveram, que a chave de conexão entre o mundo espiritual e físico e aquilo que dá início para que nós possamos ter uma vida plena, nós vimos que era o amor de Deus sobre nossas vidas. Quando eu estudava o amor de Deus, o Senhor me dava um segundo princípio. Ele me dizia em uma palavra que se chamava lealdade. E durante essa semana, quando eu estive preparando essa mensagem, o Senhor me dava o terceiro, que é conectado com o segundo, assim como o segundo é conectado com o primeiro. Eu tinha feito uma série de anotações, mas nessa madrugada, quando eu falava com Deus, o Senhor acabou me trazendo uma história que é muito conhecida de vocês, e eu acabei mudando um pouco, não a palavra principal, o segundo princípio, mas sim, eu creio que assim como Deus falou conosco nessa manhã, como não tinha nada anotado, né, pastor Walter, assim eu quero transmitir essa mesma palavra para nós aqui nessa noite, mas se é diferente é porque Deus quer falar conosco de uma maneira diferente. Salmo de número 78, nós iremos ler o verso de número 70, depois o 71 e depois o 72. Também depois estaremos orando, que faleceu a minha avó por parte da minha esposa. Estava muito doente já há dias, então seria a mãe do pastor Juarez, a avó da pastora Daniela e do pastor Tiago. Depois nós vamos orar para que Deus possa confortar a família. Diz assim a santa palavra do Senhor. Ele também escolheu a Davi, o seu servo, e o tirou dos currais, de seguir as ovelhas com as suas crias. Ele a trouxe para alimentar Jacó, seu povo, e a Israel a sua herança. Agora, com bastante atenção, eu quero que você leia esse versículo, que em quase todas as Bíblias ele tem a mesma linguagem. O verso 72 é muito importante para que você possa entender essa mensagem de hoje. Diz assim o verso 72. Então ele as alimentou segundo a integridade de seu coração e os guiou pela habilidade de suas mãos. Ele falava de Davi, porque ele diz assim, que Deus escolheu a Davi, seu servo. E no 72 ele diz que Davi alimentou ao povo, ou melhor, guiou com a integridade do seu coração e os guiou com a habilidade das suas mãos. Amém? Pode sentar. A história da vida não é muito diferente da minha e da sua. Davi, quando jovem, quando menino, e eu creio como uma maioria de nós que está aqui, foi criado em um princípio, que é um princípio religioso, de uma certa forma, vamos dizer assim. Quem sabe uma grande maioria, como citei pela manhã, daqui, tenha vindo de uma raiz católica, de um cristianismo católico. Hoje, uma boa faixa etária dos jovens já nasceu em berço cristão evangélico. Mas vamos dizer que todos nós crescemos sabendo
que existia um Deus, que existe um Deus. Alguns com muito mais fé, acreditando que isso é uma verdade, e talvez outros com menos. Talvez algumas casas dando mais importância a Deus, outras menos. Mas o fato é que todos nós crescemos conhecendo que existe um Deus. A história de Davi não é muito diferente, quem sabe, da minha e da sua. Nascemos e crescemos com sonhos. Pode ser que a de Davi não tenha sido igual a minha, mas pode ser que tenha sido parecida de alguém que está aqui ou de alguém que me ouve. Davi era um filho bastardo. Davi não era o queridinho do papai e da mamãe. Quem sabe Davi, como sei pela manhã, era aquele menino que vivia da roupa dos irmãos, do calçado que sobrou dos irmãos. Até mesmo, quem sabe, dos cadernos de caligrafia que sobrou dos irmãos. Davi não era o filho mais querido, pelo contrário. Quem sabe o seu pai até mais vergonhoso, por ele ter sido um filho fora do seu casamento, ainda disse: eu vou deixar Davi distante. Então o pai coloca o menino a trabalhar desde jovem, muito longe, cuidando de um rebanho de ovelhas. Mas o fato é que Davi conhecia Deus, ou tinha conhecimento de Deus. A Bíblia é muito clara em demonstrar isso. E chega um dia na história de Davi que tudo começa a mudar. Samuel, que era um profeta, um homem usado por Deus, recebe uma ordem de Deus e diz assim: olha, você ungirá um dos filhos daquela família. Então chega Samuel para o pai de Davi e diz assim: eu quero escolher um dos seus filhos. Um dos seus filhos terá um grande privilégio. Um dos seus filhos foi escolhido por uma cadeira muito importante. Então, logicamente, o pai traz os seus filhos mais queridos para oferecer a melhor oportunidade. Então aquele homem diz: não é nenhum desses. Não existe mais nenhum. Ele diz: sim, existe um, mas é bastardo. Não quer nenhum desses, esse é capacitado. E Samuel diz: não. Então quando ele traz Davi recebe a unção com óleo na sua cabeça, como vocês conhecem a história. O fato é que Deus escolheu Davi. Deus olhou do céu e disse: eu tenho um plano na vida desse menino. Ele olhou do céu e disse: eu vou mudar a história desse bastardo. Deus olhou do céu e disse: eu vou mudar a história desse menino que não tem futuro. Eu trarei alegria ao coração desse homem, desse jovem. O que eu quero dizer, em primeiro lugar, igreja, é que Deus, Ele tem os seus olhos voltados para nós. Pode ser que você diga assim: eu olho a minha oportunidade muito distante, até mesmo porque nós estamos vivendo dias em que as coisas são muito difíceis. O cenário político não é favorável. O cenário financeiro não é favorável. O cenário dos relacionamentos, eles não são favoráveis, porque a cada dia mais divórcio. Então, para qualquer um de nós que quer ser feliz, que quer ser uma pessoa realizada na sua vida, olha e sente muita dificuldade. Até mesmo porque você diz: tem pessoas que têm melhores oportunidades do que eu. Tem pessoas que elas são mais bem preparadas. Tem pessoas que o pai aplica mais dinheiro nela. Eu quero lhe dizer que, em primeiro lugar, Deus olha para alguém e escolhe, independente do lugar aonde ele esteja.
É o olhar de Deus que está sobre a vida do homem. O olhar de Deus, ele está sobre a vida do homem. Então, Davi, ele recebe um start na sua vida. Samuel foi o homem que deu o start na vida de Davi. E na nossa vida existem Samuéis. Existem pessoas que olham para você e dizem assim: você é capaz. Pode ser um emprego. Pode ser que você diga: eu não sei fazer nada, mas vem um cara um dia te dá uma oportunidade de emprego, coloca você trabalhar, e ele olha para você e começa a te empurrar. Você vai, estuda, se prepara, você tem capacidade. Pode ser que a família não vê, mas sempre existem Samuéis na nossa vida. Samuel é o cara, é o profeta, é aquele que joga a palavra, aquele que derrama o óleo. Quando eu falo esse óleo, vocês estão me entendendo que eu não estou falando hoje de ministério. Eu estou falando de alguém que é escolhido por Deus para algo. Por mais que eu diga, o cenário pode ser totalmente contrário. Samuel unge Davi, vocês conhecem a história. A palavra foi lançada sobre a vida dele. Mas tem um outro momento da vida de Davi que é extremamente importante. Quem sabe muito mais importante do que a própria unção que Samuel, a palavra lançada de Samuel. Davi já era rei, era casado, era um homem casado. Davi já estava gozando de alguns benefícios da vida. Mas faltava algo na vida de Davi. Ele já era rei, era casado com Mical, já estava no palácio. Só que de repente Davi ouve algo. Diz o capítulo de 2 Samuel, capítulo 11, o livro de 2 Samuel, capítulo 11. Diz que Davi ouve dizer que a arca que estava na casa de Obed-edom tinha feito com que a casa de Obed-edom prosperava. Então ele vê que ainda faltava algo para a sua vida. A arca, ela significava a presença de Deus no meio do povo. Então diz Davi: eu preciso daquilo que está na vida da família de Obed-edom. Então ele vai até a casa de Obed-edom e busca a arca. E diz o capítulo 11 do livro de 2 Samuel, que diz que quando ele encontra a arca, que significava a presença de Deus, diz que ele entra dançando e pulando de felicidade em Jerusalém. Até o fato que a sua própria esposa diz que o cara estava louco. O fato é, o que trouxe alegria na vida de Davi não foi o palácio, não foi a unção. O que trouxe alegria no coração de Davi foi a presença de Deus. Então o que eu quero dizer é que é importante sim nós sermos escolhidos, mas a presença dele na nossa vida é o que nos traz felicidade, é o que nos traz alegria, é o que nos faz pular. Eu não estou falando de emoção, eu estou falando de um gozo completo no seu coração. A Bíblia diz isso. O fato é que Davi é um homem realizado. Davi tem família, filhos, vitórias. A presença de Deus na vida de Davi foi fundamental. Deus foi fiel a Davi dia após dia. Toda palavra que Deus lançava sobre a vida de Davi se cumpria. Todas, uma a uma.
Evidente que Davi foi um cara batalhador, não tinha medo de gigantes, e enfrentava de cara o problema, ia derrubando gigante por gigante, ia arrebanhando soldados que eram pessoas que eram ignoradas pelos outros. Davi conseguia transformar em guerreiros. Eu vejo que Davi era um grande líder. A fidelidade de Deus era com Davi. Eu imagino que se Davi fosse nos nossos dias hoje, ele tinha algo que outras pessoas não tinham. Só que chega num momento na vida de Davi em que ele já conquistou tudo: família, dinheiro, e o que muitos de nós vê como alvo, o reconhecimento das pessoas. Davi entrava em Jerusalém e era ovacionado pelo público. Davi era adorado. Davi era o cara. Só que Davi chega num momento em que parece que na vida da gente é assim, né? Parece que a gente dá uma relaxada, já não batalha mais como era antes. Já não vai na frente da batalha como antes ia. Quem sabe já não busca a Deus como buscava antes. Então ele começa a olhar o mundo de uma maneira diferente. De repente o mundo lhe oferece algo. O mundo lhe oferece uma mulher bonita. E como Davi era o rei, como Davi era o cara, ele disse: eu quero aquilo que meus olhos estão contemplando. Porque diz que os seus olhos viram a mulher tomando banho. Então ele chama um dos seus servos e diz: eu quero aquela mulher. O fato é que às vezes o mundo nos apresentam coisas que nós desejamos. Só que são coisas que não são convenientes. Mas o meu coração deseja aquilo. Eu quero. Eu posso ter. Custe o que custar. E diz a palavra que assim foi. Davi, custe o que custar, ele teve aquela mulher. Davi chama aquela mulher, coabita com ela e ela engravida. Ele sabia que aquela mulher era esposa de um dos seus maiores guerreiros, um dos seus maiores batalhadores. Que sabe Davi quantas vezes tinha lutado lado a lado com Urias. Urias era amigo de Davi. Só que Davi não se importou com o que estava do seu lado. O que ele queria era aquilo que o seu coração desejava, o que seus olhos cobiçou. Então ele chama a Urias e diz a Urias: olha, amanhã você não vai na batalha. Vá para a sua casa e durma com a sua mulher. Vai descansar. Porque ele estava querendo encobrir o seu pecado. Ele estava querendo tapar o sol com uma peneira. Mas assim como aquele Deus que olhou para Davi, escolheu ele daquela maneira, com certeza ele tinha os seus olhos naquele momento sobre a vida de Davi. E Urias era um homem diferente. Urias era um cara, não era como qualquer um. Em 2 Samuel, no capítulo 11, olha o que diz a palavra do Senhor. Eu vou ler para você no verso de número 11. E disse Urias a Davi, escute o que ele diz a Davi: a arca, Israel e Judá
ficam em tendas. E Joabe, meu senhor, ele está dizendo a Davi, meu senhor, não é Deus, é Davi. E Joabe, meu senhor, e os seus servos estão acampados no campo. Como eu irei entrar na minha casa, comer e beber e deitar com a minha mulher? Pela tua vida, está dizendo Davi, e pela tua alma, não farei tal coisa. E diz que Urias amanheceu na porta do palácio dormindo. E no outro dia pega o seu cavalo e volta para o campo de batalha. Para uma batalha suicida que o próprio rei tinha feito para que ele morresse. Eu digo que tiveram dois homens na vida de Davi. O primeiro foi Samuel, aquele homem que entregou a palavra de Deus para Davi, aquele homem que deu start na vida de Davi, aquele homem que ungiu a cabeça de Davi, a cabeça. Agora Urias ensinou a Davi algo que ele ainda não tinha. Davi conhecia a fidelidade e as portas abertas de Deus para tudo que ele começava a fazer. Davi era um homem que dizia: Deus está comigo, irei na batalha e Deus ganhará a batalha comigo. Deus era fiel a Davi, e Davi conhecia uma palavra chamada fidelidade. Só que Davi não conhecia algo que era chamado lealdade. Quando ele olha para Urias, ele conhece um homem que era leal aos seus princípios, era um homem que era submisso, era um homem que era temente a Deus, que velava pela alma de Davi e pelas vitórias de Deus, a qual Davi levava adiante. A lealdade é diferente de fidelidade. A fidelidade é algo, é um pacto, é um contrato que eu tenho, eu sou fiel ao que eu digo. Agora a lealdade é algo que está no coração. Samuel tinha ungido a cabeça de Davi, mas Urias iria ungir o coração de Davi. Quando Davi vê a fidelidade daquele homem e a lealdade daquele homem, Davi diz e vê que o seu erro tinha afastado aquilo que é mais difícil um homem encontrar, que é a alegria. O Salmo de número 51 relata isso que eu digo. Quando Davi é infiel a Deus, a alegria do coração dele desaparece. A tristeza volta a reinar no seu coração. Já não há júbilo, já não há sorriso. O Salmo de número 51 é tremendo, irmãos. Ele começa assim: Davi viu que ele não era um homem perfeito. Davi viu que ele tinha coisa que ele tinha que ser melhor, que ele não era o super-homem, que ele não era o intocável, que ele não ia ser aquele homem que nunca ia cair. O diabo tinha preparado um prato e Davi caiu de boca no primeiro que apareceu. Quando Davi relaxou e desfocou, quando saiu da batalha, o prato estava na frente. E aí ele viu o que era perder a presença. Ele vê que a alegria que o coração dele sentia não foi 1 minuto e meio de prazer,
que trouxe alegria, trouxe desapontamento. E ele no Salmo 51 ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. No verso de número 10, no verso número 8 diz assim: faz em mim o júbilo e a alegria. Davi clama por algo que eu e você buscamos a vida inteira. Todos nós queremos ser felizes. E ele diz: faz em mim ouvir o júbilo da alegria. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o teu espírito reto. O que Davi estava dizendo era que a integridade do seu coração era o que fazia que a presença de Deus fosse derramada sobre a vida dele. A sua lealdade com Deus é o que atraía a presença de Deus. O fato é, irmãos, que a nossa deslealdade, a nossa falta de princípios, nos traz tristeza e derrota na vida. E ele diz: não me lances fora da tua presença, e não retira de mim o teu Espírito Santo. Quem sabe Davi começou a lembrar da sua trajetória, e quando vieram entregar uma palavra dizendo: olha, alegria, a prosperidade está lá na casa de Obed-edom. Quem sabe ele se lembrou do dia e da alegria que ele teve o encontro com a presença de Deus. O fato é, irmãos, que nada poderá substituir a alegria da presença do Espírito em nossas vidas. Nada. Não é dinheiro, não é vitória, não é reconhecimento das pessoas. O fato é que a alegria e o júbilo, como diz a palavra, ela vem através da presença dEle. É por isso que nós não entendemos, que nós vemos pessoas que são paupérrimas e são alegres. Não é um carro que traz alegria, não é uma boa casa que traz alegria, é a lealdade do coração de alguém. O fato é que Davi, de repente, ele cai em si e diz assim: eu tenho que reencontrar o caminho que eu perdi. E então ele escreve o Salmo de número 51. Ele queria reencontrar o caminho da alegria. Ele queria reencontrar o caminho do gozo de Deus. Quantos de nós precisa reencontrar o caminho? Quantos de nós tem sido infiéis a Deus? Quantos de nós têm caído em pratos? Quantos de nós conhecemos a palavra fidelidade, mas desconhecemos a palavra lealdade? O fato é que Deus busca homens e mulheres leais. Homens e mulheres que buscam ansiosamente a alegria do Espírito em suas vidas. A palavra fidelidade, ela é a junção de duas palavras. Uma palavra derivada do latim chamada fides, que significa fé. E uma palavra hebraica que se diz emuná, que significa imutável, obediente, perseverante. Se eu junto essas duas palavras, eu entendo que eu sou fiel a Deus quando a minha fé ela é intocável.
Eu junto essas duas palavras e eu entendo que eu sou fiel a Deus quando a minha fé não muda. E por isso no próximo domingo nós falaremos de fé. Você perceba que na parábola dos talentos em Mateus, ele diz algo, em Mateus capítulo 25, verso 21. Na parábola Jesus diz assim, escute o que disse. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Você perceba que ele está dizendo essa palavra para aquele que entregou 5 talentos e devolveu 5. Ele não está falando para aquele cara que é o cara. Ele não está falando para aquele cara que faz a obra e faz acontecer. Para aquele cara que tira grandes ofertas. Para aquele cara que tem o talento, o dom. Eu dizia pela manhã, tem pessoas que nós olhamos assim, chega na igreja um instrumentista, o cara é fera. Vou pegar um exemplo que eu usei pela manhã. Chega o cara que toca, canta, tudo quanto é instrumento. Aí eu como pastor, eu olho para ele e digo assim: ah, esse cara, eu preciso desse cara. Eu não posso deixar ele escapar. O cara tem um talento, louva, canta, toca. Meu ministério vai crescer com ele. Chega alguém na igreja, é um empresário bem sucedido, cara crente. E aí eu vou em cima dele igual o urubu vai em cima de carniça. Eu preciso desse cara porque o dízimo dele fará crescer na minha igreja. Jesus não vê com essa ótica como eu e você olhamos. Jesus olha outra coisa. Ele olha o que eu e você não vimos, e o que Samuel não conseguiu ver. Samuel disse: não é aqueles filhos, não são aqueles filhos. O seu olho não é como o meu, Samuel, não olhe a aparência. Jesus conclui dizendo, depois você olha na sua Bíblia, leia a parábola, você vai entender o que eu quero dizer. Ele diz assim: o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre muito eu te colocarei. Jesus olha a fidelidade do coração do servo. Ele olha algo que eu não consigo ver. Ele olha o coração. Ele olha o caráter. Ele olha a lealdade. E ele diz assim: entra para o gozo do teu Senhor. Alegria, o desfrutar, aquilo que eu e você lutamos e sonhamos desde criança. Ele está na fidelidade que eu tenho com Deus, porque é ela que me levará para o gozo da sua presença. Ele diz: servo bom e fiel, porque no pouco que eu coloquei nas suas mãos, você foi fiel. Eu só tenho talento para orar, eu não sei pregar, mas eu sou fiel nos meus joelhos. Eu só sei tocar 3 notas, mas eu sou fiel a Deus. Eu só sei cuidar os carros de estacionamento, mas eu sou fiel. Agora voltamos à palavra inicial. Diz o Salmo 78:
Diz o Salmo 78, verso 70 diz assim: e também escolheu Davi o seu servo, e o tirou dos currais, e de seguir as suas ovelhas e crias, e ele trouxe para alimentar ao povo. Então ele se alimentou segundo a integridade do seu coração e as habilidades das suas mãos. O fato é que a integridade está antes das habilidades. O que acontece é que o coração de Davi mudou depois que ele viu a lealdade de Urias. Urias tinha algo que Davi não tinha. Só que existe algo que é chamado graça, algo que é chamado favor não merecido. Isso é para os humanos, para o homem, para aquele que erra, para aquele que peca, para aquele que cai. Davi virou o homem segundo ao coração de Deus, porque ele procurou ter o que aquele homem Davi anterior não tinha. Ele quis ter lealdade a Deus. E a graça, o perdão de Deus, está para todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que reconhecem os seus erros, que admitem que precisam mudar, que admite que precisam reencontrar o caminho que um dia perdeu, porque a tristeza encheu o coração e hoje há um desgosto de morte na sua vida. O fato é que a integridade está antes das habilidades, e Deus não precisa de homens capacitados, de homens habilidosos, de mulheres capacitadas e de homens e mulheres que saibam fazer as coisas. Deus precisa de corações leais, corações íntegros, corações com caráter, e que a verdade está na sua vida antes de qualquer coisa. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Diz assim: ele é rocha cuja obra é perfeita. Ele está falando de Jesus, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Só que essa palavra rocha, lá no começo da Bíblia, Deus dava para Moisés falar para o seu povo como uma lei. E ele estava dizendo: olha, Deus é perfeito, Deus é imutável. Você pode ser infiel, mas Ele continua sendo fiel. Ele diz: a obra dele é perfeita. O plano de Deus é perfeito. O diabo tinha um plano para acabar com Davi, mas a obra que Deus tinha feito e planejado para Davi, ela era perfeita. Eu não sei se você consegue entender, mas o plano que Deus tem para você é perfeito. Ele olhou lá atrás, e essa palavra rocha tem uma conotação de fidelidade. E diz o Salmo 119 que o Senhor, Ele é fiel e sempre será fiel, e a sua fidelidade se estende de geração em geração. Dessa palavra, o negócio é que o diabo ele tenta nos derrubar. O diabo, o que ele quer é arrancar a presença de Deus da tua vida para te massacrar.
Só que existe um plano de redenção, de justiça e verdade em Deus. Então sabe como é que acontece? Assim, eu já sou um homem formado, eu caio. Eu já não tenho a presença de Deus na minha vida. Mas Deus, Ele olha e não vê o pastor Jefferson adulto que peca. Ele volta lá atrás. Ele conhece aquele que estava lá nos currais. Ele conhece o coração do menino. Então Deus, Ele olha e não vê o pastor Walter. Ele vê o menino Walter. Deus olha lá de cima e não vê o Davi, o homem que cai e manda matar. Ele vê o Davi menino, aquele que está nos currais, e diz: eu tenho um plano na vida dele, e o plano é perfeito. Então no Salmo 78, que ele é escrito por Deus, muito posterior à queda, ele diz: eu tirei ele dos currais. Eu não sei se você está conseguindo entender o que Deus está querendo dizer. Ele está querendo dizer que Ele tem um plano, e Ele lançou uma palavra sobre a vida, sobre a tua vida, como Samuel lançou. Ele foi lá, te escolheu, Ele te viu aonde você estava. Mas de repente você caiu, de repente você fez coisas a qual o coração de Deus se desagradou, mas entrou um Urias na sua vida, que vai te mostrar e vai te ensinar o perdão de Deus, e aí você se tornar um coração leal a Deus, e Deus irá dizer assim: eu vejo um homem, eu vejo uma mulher, eu vejo um jovem, segundo ao meu coração. Porque Ele sempre te olhará como menino. Por isso que a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos dele. Nós somos a menina. Eu erro e Ele é fiel. O fato é que nós temos que começar a ter corações leais, íntegros à sua presença, para nós não perdermos a alegria. A alegria está na presença dEle. Vem aqui, grupo, se prepara, que eu quero finalizar. Preste atenção aqui que eu vou finalizar. A palavra, no domingo anterior nós falamos, e se você não assistiu, assista, está no YouTube, no canal da igreja. Nós vimos que, assim como disse Alfonso, que é um teólogo espanhol que escreveu vários dicionários e livros, ele escreveu e disse que o amor de Deus, ele era a chave. Era a chave que nos dava acesso, o amor dele é o que nos dá acesso ao mundo espiritual. Afonso diz que o amor é a chave, mas eu digo que a porta é a integridade. Porque a integridade, ela está antes das habilidades. Ou seja, se eu quero ter uma vida de sucesso, se eu quero ter uma vida realmente de alegria, de realizações, e lhe digo mais, eu li um livro há muito tempo atrás, de John Maxwell. Vocês podem até, deve ser familiar esse nome para vocês, para pessoas que gostam de livro. Ele era um crente, inclusive ele era conselheiro do governo americano durante muitos anos. Num dos seus livros que eu li, em algum deles, e o que me chamou muita atenção é que num desses livros, ele dizia que nos maiores homens do mundo e mulheres do mundo, pessoas que foram grandes líderes, estou falando de grandes líderes, eles encontraram um princípio na vida de cada um deles, um que era igual. Diz que aqueles homens e aquelas mulheres eram pessoas fiéis a seu casamento, fiéis. Encontraram algo que era chamado fidelidade. Porque uma pessoa que ela é fiel à sua família, uma pessoa que ela é fiel aos seus princípios, ela inspira outras pessoas. As pessoas, ela tem algo chamado credibilidade.
Porque ele vai falar alguma coisa e não sairá mentira da sua vida. Então, as pessoas seguem. As pessoas acreditam nas pessoas que são fiéis. Porque elas olham e dizem, há integridade naquela vida. Eu levei isso para mim. E o Walter sabe, ele trabalha comigo, ele sabe. Lá na firma eu falo assim, eu não quero mentira. Porque a verdade lá está acima de qualquer coisa. E não é por religiosidade, é por princípio. Eu volto a dizer, Deus não quer pessoas habilidosas. Deus quer pessoas íntegras. Deus não quer grandes religiosos. Deus quer corações leais. Deus escolheu o homem Davi. Mas Urias transformou o coração de Davi. Deus não quer a tua aparência. Deus quer o teu coração. Deus pagou um preço muito alto por você. E o teu coração é a essência para Ele. Isaías no capítulo 42, no verso 1, ele diz assim: eis que o meu servo, a quem eu sustenho, o meu eleito, em que se apraz a minha vida, pus o meu espírito nele, e ele trará justiça sobre os gentios. Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que não importa em que patamar que você está hoje. O que eu sei é que existe uma palavra que é lançada como justiça sobre os pecadores. Há uma palavra, há um escolhido de Deus, em que hoje está sentado num trono de glória, rodeado por anjos, em que o nome dele você conhece, o nome verbal, o nome que é acima de todo nome. Só que o que a Bíblia me diz que ele é, no livro de Apocalipse, no capítulo 19, é algo que hoje o Senhor traz para nós aqui. Olha o que diz a palavra: eis que eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, em que estava sentado sobre o trono, chamava-se Fiel. Ele é fiel. Você pode ter sido infiel e ilegal, mas ele continua fiel. Você pode ter caído, o diabo pode ter tentado, ou pode ter te derrubado, mas ele continua fiel. Porque ele quer de volta o teu coração na essência, em que no dia em que ele te conheceu. Ele diz: e eis que os seus olhos, eles eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia diademas, e tinha um nome escrito, e que ninguém sabia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com as suas vestes vestidas de sangue, e o nome a qual se chamava era a Palavra de Deus. Isso aqui é conduta de integridade, é o caminho da alegria, é o caminho da realização. Ele é o caminho que não terá choro na sua vida, porque a presença dele de fidelidade, ela é real. Ele se chama fiel. E nesse momento eu quero lhe dizer algo: ele te contempla como as meninas dos olhos dele. E que se fosse, seria Jeremias 29 para você: eis que eu bem conheço os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que vos desejeis.
Oh, aleluia, fica de pé. Ele é fiel. Ele está no trono de glória. E Ele te contempla nessa noite. Abra o seu coração. Urias te ungiu. Urias escolheu teu coração. Existiu um Samuel, sim. Existiu um Samuel na sua vida. Mas Deus quer o teu coração. Existiu o profeta que lançou a palavra e disse: eis que te digo. Só que existiram situações de deslealdade que o Senhor nessa noite quer arrancar da sua vida. Ele te trouxe aqui porque Ele está num trono de justiça, e Ele irá nessa noite te purificar. O diabo tentou te derrubar, o diabo tentou te destruir, mas a integridade da palavra do Senhor hoje chega na sua vida. Volto a dizer, Deus não quer homens habilidosos, Deus quer corações fiéis. Deus olha para o teu coração. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Adore a dele, porque Ele é fiel na sua vida. Adore a Ele, porque você é a menina dos olhos dele. Ele te olha como menino. Ele te olha no trono dele com olhos de chama de fogo, como menino, com inocência. E a fidelidade está aqui hoje te perdoando, te trazendo de volta. Por isso adore, adore a Ele. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Levanta a sua mão, levante sua mão. Ele está no trono. Aleluia. Rodeado de anjos, rodeado de anjos, onde Deus reina. Ele continua reinando, sempre reinará. Ele governa a tua vida, é Ele que governa. Escute isso. Minha vida Ele governa. Este Rei veio a mim. Adora Ele. Com os seus olhos em chamas. Aleluia. Eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: escute, que o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca, nunca, nunca. Nunca apaga. Nunca. Ele nunca dorme, Deus nunca é vencido. Nunca Ele é vencido, nunca. Nunca é vencido. Nunca é vencido. Existe um amor. O amor dele está sobre você hoje. Ciumento que a morte. Aleluia, rabassamana hasavashai. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a Minha vida Ele governa. A minha vida Ele governa. E este amor veio a mim. Cante. Com os seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os seus Olhos. Ele sorrindo me disse: O fogo
apagará. Não, não, o Espírito dele nunca dorme. Ele nunca dorme, nunca é vencido. Nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará. Nunca apagará, não, não. Ele nunca dorme, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Como eu digo, às vezes o diabo coloca na nossa vida um sentimento de derrota, porque o pecado ele traz esse sentimento de nós nos sentirmos derrotados. E você diz: Deus já não olha para mim, porque eu não sou íntegro diante de Deus. Você diz: eu não sou merecedor dessa graça. Mas naquela cruz, tudo foi deixado aos pés dela. Tudo foi deixado aos pés da cruz. E a graça, que significa favor não merecido, e pela fidelidade e a integridade que Deus tem como rocha eterna, garantizado pelo poder da palavra, eu posso dizer: Maranata, venha Senhor Jesus. A convicção do coração, a certeza que a fé, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de uma coisa que eu não vejo, que falaremos no próximo domingo como um outro fundamento, a fé. Agora a primeira coisa é o amor dele, e a segunda é essencial, é a integridade. A igreja de Deus na terra tem que voltar a ser íntegra. A igreja e os membros, os obreiros, os servos, tem que voltar a ter integridade. Tem que voltar a ser o que a palavra diz, e que ele disse: eu sou a verdade. Integridade. Integridade. Eu quero que você levante a sua mão. E nós como igreja, entendendo esse princípio, e o Senhor me disse: tem pessoas aqui que tem que deixar coisas aqui hoje. Tem pessoas que tem que deixar. Porque o Senhor dizia: deixa nos pés da cruz. Parece que você ainda não entendeu. Parece que você ainda não entendeu o sacrifício. Você tem que deixar os pés da cruz. É você e Deus hoje. Ele te trouxe aqui para você deixar. Eu não sei quais são as feridas, quais são os rancores. Não sei qual é a deslealdade que você teve, mas hoje você vai deixar aqui. E você vai louvar e vai dizer assim: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. O Senhor me dizia isso. Declare isso, declare. Ser pra você, seu amor me chama. O amor dele te chama. Declare isso. Deixa hoje. Tudo que passou, tudo que ficou, fica para trás, fica para trás. Olho pra você, olho pra você, teu
amor me... Ele te chama hoje, hoje Ele te chama, hoje, é hoje. Tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra... Corre, corre! Corre na alegria dele, corre! Ele quer que você seja feliz, feliz, feliz! No seu amor, mais que tudo. Confio que esse amor tem poder pra curar dores. Ei! No seu amor, mais que tudo. Confia. Confio que esse amor tem poder pra curar dores. Cura, Senhor. Senhor, eu quero te pedir agora, no nome de Jesus, eu declaro, Senhor, sobre a vida dos que me ouvem pela rádio, que me assistem pela internet, que as feridas serão curadas. Pai, eu quero profetizar sobre a vida dessa igreja um novo tempo. Corações íntegros, corações em primeiro lugar íntegros e depois habilidosos. Pessoas íntegras na sua presença. Pessoas dispostas a negar a si mesmo para servir-te. Pessoas que querem, com a sua lealdade, conquistar o seu coração, e a tua presença possa trazer alegria. Pai, a tua igreja está cansada. A tua igreja clama pela tua presença. A tua igreja clama, Senhor, pela tua presença. Derrama, paz, sobre nós a tua graça, porque nós deixamos hoje tudo para trás. Coloca, Senhor, assim como disse teu filho no Salmo de número 51, coloca em nós, Senhor, um espírito reto. Coloca em nós, Senhor, um coração puro, íntegro, fiel, leal a Ti. Que nós possamos ser pessoas leais, fiéis, íntegras nos princípios. E confiamos, Pai, na Sua palavra, que a nossa fé será imutável. Nós não nos desviaremos, nós não cederemos, porque nós confiamos na fidelidade da Tua palavra. Que só há um destino, que o Senhor está no trono de glória, com os olhos em chama de fogo, olhando para nossas vidas hoje. Pai, nós precisamos sim do Teu perdão, da Tua presença, no nome de Jesus.